Gente, tudo bem? Eu sou a Ana. Bom, gente, como você já deve ter percebido, o Kaique não vai poder participar do vídeo de hoje, Porque se você estiver com o telefone na mão, tablet ou computador, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho. When I'm with my baby, yeah, all the bad things disappear. You're making me feel that maybe I am somebody. I can deal with the bad nights. No combinado, se tivesse 50 likes, até 10 e 15, a gente ia fazer um vídeo de uma parte da nossa história, mas e passou, né? Deu 60 e pouco. de 60 e poucos. Então, a gente pedimos nada, agradecendo vocês. E peça aí que ajuda a gente a divulgar o canal. A gente não estamos fazendo trollagem, né, amor? Conta aí por quê. Porque nós só temos um telefone. Então, se um for fazer trollagem com o outro, vai dar falta do telefone. Então, vai saber que tá gravando. Então não vai ter graça. E a trollagem é pra ter graça. Então a gente vai comprar a câmera. E se Deus quiser, esse mês agora que vai vir, aí a gente vai começar a fazer as trollagens. Acalme seu coração, que eu sei que vocês querem que a gente faça trollagem. Mas por enquanto isso a gente vai fazendo desafios. E lógico que por vocês, que vocês escolherem. E vamos aí com os conteúdos do vídeo. Vamos aí crescendo junto. Pra dar certo, tá certo? Tá certo? Tá certo? Então, a gente tá fazendo o vídeo aqui fora hoje, gente, porque se a gente tentar fazer lá dentro, o que acontece com a gente? A gente morre. O que acontece mesmo, amor? A mãe dele tá com as panelas na gente. Vai morrer todo mundo, vai explodir essa casa. Ela não dá, gente, tá entendendo? Não dá. Então a gente vai fazer aqui fora, porque a gente falou que ia fazer vídeo pra vocês todo dia. A Ana tava quase chorando. A gente nem ia gravar, na verdade. Não, a Ana tava quase chorando, porque falou que não ia ter como fazer vídeo. E ela me lembrou que eu prometi que ia ter vídeo todo dia. Então eu falei, não, eu falei que vamos tentar. Ela falou, nossa, prometeu? Eu falei, se prometeu é dívida. Promessa é dívida. Mas então, gente, vamos lá pro vídeo, senão vai ficar muito grande. Mais uma vez agradecemos a vocês por estar vendo o vídeo, compartilhando aí com os amigos. Graças a Deus tá de pouco em pouco tá crescendo e vamos crescer mais ainda. As mensagens de apoio que vocês estão mandando pra gente continuar, pra gente não desistir. Isso é muito bom pra gente, é um incentivo muito bom. Beleza, gente? Então o que puder comentar, sugestões de vídeo, o que puder aí, a gente vamos se envolvendo com o outro e vai dar certo, certo? A gente não estamos com um caderno aqui na mão, mas não é nada escrito assim da história nem nada, é só uma ordem por onde a gente começa pra gente não se perder. Então a gente vamos começar aí falando como que a gente conheceu e daí pra frente, certo? Então, a gente estudava na mesma escola, né, amor? Então, a gente conversava um pouquinho mesmo, mas... Só cumprimentava e abraçava. Aí é aquele tal do amor à primeira vista, né? Eu, pelo menos, foi assim. Você nem gostava de mim ainda, né? Vocês têm que contar. Foi uma vez que eu tava... Nesse dia, em um dia eu tinha marcado de ficar com um menino. Aí... Aí eu peguei e fiquei com o menino. E ele viu eu ficando com o menino. E nesse dia, ele ia pedir pra ficar comigo. E ele viu eu ficando com outro menino. Uma desastra, pra falar outra coisa. Eu nem sabia que ele tava querendo ficar comigo. Gente, parecia um poste. Ela ficou parada no poste assim. Eu achei que era tão poste, mas era um menino tão branco que não deu muito pra disfarçar. Era uma pessoa mesmo. Então eu perdi a graça de pedir ela pra ficar. Então disso aí eu até fui pra igreja. Fui pra igreja, só que ela também me acompanhou na igreja. Foi atrás de mim na igreja. Zoeira entre aspas, mas realmente a gente foi pra igreja. Depois ela chegou na igreja. Eu já tava na igreja. Então a gente foi conversando de pouco em pouco, foi se movendo, até que a gente começou a conversar pelo Facebook. Depois aí pegou contato, WhatsApp, começamos a conversar. E daí a gente queria se namorar um ao outro. Só que o pai dela, meu sogrão, deu uma pausada. Falou, não é a hora ainda não. Eu tentei respeitar esse momento, mas vocês sabem, quando a gente ama uma pessoa, nada impede a gente de tentar ir até o fim. Então, a gente fizemos a primeira fuga, né, amor? Conta aí, como é que foi a primeira fuga? Gente, Fala tipo alto, assim, viu, por meu um lado, eu me arrependo porque eu lembro que eu tinha deixado uma carta pra minha avó e eu tinha fugido. Eu fiquei com tanto medo nesse dia. Só que eu fui assim mesmo. Tá baixinho. Tá baixo, fala alto. Aí, o que aconteceu? Eu deixei a carta pra minha avó e saí pra rua. Aí, quando a gente chegou lá,
na casa que era da mãe dele, no caso. A gente chegou lá, e aí a gente ficou lá um tempão, ó, de boa, como se nada tivesse acontecido, né? Aí, de repente, a mãe dele pede o irmão dele pra comprar, eu não sei o que que era, eu não lembro o que que era. Cigarro, gente, como você. Minha mãe não viu isso. Ela pediu ele pra comprar cigarro, e ele foi. Aí ele voltou todo desesperado, como se alguém tivesse matado outra pessoa e tal. Chegou gritando, gente, tem um cara do cabelinho assim, eu acho que é o pai da Ana, vai lá. E botou a mão na cabeça todo desesperado. Aí tá, não, fudeu, meu pai tá aí na porta. Aí o Kaique desceu lá e falou assim, amor, vou lá conversar com seu pai. Eu, não, amor, pelo amor de Deus, não vai não, me deixa sozinho, não. E falando Isso pra não aí, deixar sozinho. e como eu sou cagão, eu fiquei. Aí depois ele foi, acho que a mãe dele foi, chamou ele, aí ele foi e desceu e foi pra lá. Aí meu pai me mandou me chamar também. Daí eu lembro que eu fiquei numa varandinha que tinha, e meu pai ficou lá de baixo gritando assim, desce, Ana! Desce, Ana! Só que se ela descesse, ele ia descer também o Marcito dela, então... Aí eu fiquei com medo, eu falei, não vou descer daqui, velho, eu não vou descer daqui, eu vou ficar aqui. E ele tava lá gritando com aquele cabelinho bonitinho que ele tinha, desce, Ana, e eu não vou descer, não. Até que uma hora, que, tipo assim, as coisas não se acalmou, assim, mas deu aquela, tipo... É porque, tipo assim, minha mãe ela é muito nervosa. Aí eu acho que o meu sogro viu que também minha mãe queria que tu ficasse de boa, todo mundo ficasse de boa. Aí todo mundo só deu mais ou menos uma acalmada. Eu sei que meu sogro tá muito nervoso. Aí até que ela desceu e foi pra casa. Nisso daí, vamos ver aqui, tá vendo? Por isso que eu não tenho. Deixa eu explicar o que aconteceu, como é que ficou com meu pai. Daí o meu pai, nesse dia, ele não conversou comigo. Eu lembro que ele não conversou comigo e ele foi pra casa dele. Ele não me bateu, não fez nada. Só que ele falou que depois ele conversava comigo. Ele tava esperando ele acalmar e tal, pra depois ele conversar comigo. Entendeu? Então isso aí foi até bom, porque se não fosse isso, a gente não estaria namorando. Se não fosse essa fogacha, a gente não estaria namorando. Sei lá, quando é pra dar certo, acontece várias coisas, mas sempre dá certo. Então, por causa desse acontecimento, aí minha mãe tinha conversado com ele, que é melhor a gente morar perto do que longe. Ele foi... Sei lá, acho que... Não sei o pensamento dele, né? Mas eu sei que ele chamou pra gente conversar? Chamou. Ele chamou primeiro na casa dele, depois... Como eu tava morando com a minha avó, aí colocou todo mundo pra conversar. Aí colocou todo mundo pra conversar. Ele me chamou num domingo. Eu fui lá no domingo, lógico, saí quebrando. Falei, hoje, começo a namorar. Só que nesse domingo, a madrasta dela falou pra mim ir e esperar ele lá. Quando eu tô indo pra casa dele, de coincidência, eu encontro ele, só eu e ele. Eu falei, agora eu vou morrer. E lá de casa eu ficava olhando, eu falei assim, nossa. Aí eu falei, eu vou morrer, porque eu sei que ele tá invocado comigo. E ninguém aqui vai ver nada. Aí só que o meu sogro tinha bebido um pouco. Mas ele, bebendo ou não, ele é do mesmo jeito. Então, assim, eu achei que ele ia me espancar. Só que não, ele ficou calmo. Ele agiu naturalmente, é o natural dele. E graças a Deus não aconteceu nada. Então, disso aí ele falou que não dava pra conversar no dia e tal, que era pra voltar no outro dia. No outro dia, no caso, segunda, eu voltei lá pra gente conversar. A gente foi lá pra conversar. E foi eu, a Ana e ele lá na casa da avó dela pra conversar. E eu sei que quando ele perguntou a avó dela, mas o vô dela, eles tipo meio que não concordaram, lógico, né? Porque todo familiar assim de começo não vai concordar, quase todos. Então, assim, deixa o dedo no like, se inscrever, ativa o sininho. Mas, gente, então assim, quando o Soclep perguntou a avó dela e o vô dela, eles meio que assim, mas também não criticaram nem nada. Falou que cada um sabe suas decisões, então dali a gente conversou, tudo numa boa. E ele falou assim, como é que ele falou mesmo? O que é que você já viu? Como é que é? Ele falou, eu não sei que minha filha vem você, cara, você é feio pra caramba. Não, ele falou bem sério. Ele falou muito sério. Ele falou assim, pô, eu não sei que minha filha viu você, cara, você é feio, viu? Desse jeito. Mas é um cara não muito gente boa, não tem nada a reclamar, gente. Esse vídeo vai ficar um pouco grande, mas é a história, né? Uma parte da história. Então, assim, não tem nada a reclamar, é um cara excelente. Não é porque, sei lá, ele vai ver esse vídeo, mas eu já falei isso com ele. Porque quando a gente foi até na entrevista de emprego, cara, gelou. Mas então assim, é um cara excelente, bacana pra caramba.
Então, assim, depois disso aí a gente começou a namorar e ele, as regras, qual foi eram as regras mesmo? Vou falar uma, eu vou falando. Ah, eu não lembro. Eu lembro que a gente tinha que ver Então é o seguinte, de... tipo assim, a Acho que era gente 2 vezes na semana. era terça e quinta. Isso. Aí o que E acontece? só na minha casa. Só Eu na não casa podia dele. vir na casa Ela não dela. podia vir na minha casa. Ela não podia vir na minha casa, porque, igual eu falei com vocês, o carinho que o pai dela tinha por ela era enorme. Então, assim, criava um grande ciúme. Então, o cuidado do pai dela com ela era muito. Então, só lá na casa e com a avó dela na casa dela. E a gente só podia ficar assim, podia ir pra varanda e tal, mas era da sala, varanda, não tinha nada de quarto nem nada. Então, eu acho que foi até bom, porque quando um casal ele já vai direto pro fazer a zoeira toda, então, assim, não vai muito certo, que a pessoa enjoa muito rápido. Então, assim, eu acho que isso foi até bom, e a gente teve que segurar a onda, então era só 3 horas. Eu lembro que no começo era 2 horas até 6 horas, e a gente já tava meio assim, porque só havia 2 dias. Depois foi de 3 horas até 6 horas da tarde, pra gente poder ver. E nessa mudança de horário, a Ana achou que era melhor pra gente, que Eu ia ela, pra casa do meu pai. pra casa do pai dela, que ia ser melhor. Só Porque, que, como, tipo assim, no meu pensamento, tipo assim, como ele ia estar em casa, no caso, no sábado e tal, ia ficar o dia inteiro e tal. Só que não foi só bem que não assim. dá, tipo Porque meu assim, pai trabalha, ele trabalha de 6 a 5 e pouquinho. Então aí era só quando ele chegava. e ainda dá aula, então assim, era muito sem tempo, né? Eu sei que não era nem por sacanagem dele, então aí que ficou pior ainda pra gente se ver, no caso pior pra gente se ver. A gente foi tentar, por isso que a gente não pode ter ansiedade, a gente foi pra ansiedade, é um conselho que eu falo, porque tem muito casal começando aí, a gente também tá começando, mas tem uma boa caminhada pra poder falar. Então a gente foi ansioso, querendo ir pra frente e acabou que não deu tão certo. Eu encontrei com ela lá acho só umas 2 vezes na casa do pai dela, porque teve vezes que o pai dela não estava em casa e era só se o pai dela estivesse em casa, não adiantava a madrasta dela tá. Então assim, foi mais um incentivo ainda pra gente se segurar um no outro, se manter firme pra poder seguir em frente, porque era muito assim ruim, porque a gente quase não se encontrava. Tipo assim, eu não podia sair nem pra tomar sorvete, nem pra ir no cinema, nada. Era só ele na minha casa. Então, gente, aí o que aconteceu? Aí foi a segunda fuga. Já falando da primeira. A segunda fuga foi o Foi a seguinte. definitiva. A definitiva. O que acontece? A gente tava conversando muito sobre isso, e minha mãe tinha dado uma força falando que se caso a Ana fosse morar com a gente um dia e tal, jogando os verdes, né, gente, pra ver como é que ia ficar. Minha mãe não reclamou, falou que se era pra me fazer bem, que era porque que ela concordava e tal. Você conhece, vocês sabem, gente, como a mãe é com o filho. Então, aí beleza, minha mãe, só que isso aí nós esquecemos. Nós não, minha mãe esqueceu. Aí, certo dia, foi eu, mais um colega meu muito doido, lá buscar ela. Ela pulou um muro muito alto, aí peguei ela e fomos correndo assim, pela rua de trás pra vir embora pra casa da minha mãe. Já era nessa casa aqui. Aí, nós viemos e nós gelou, porque vimos a tia dela, só que não deu nada demais, a gente só continuou. E nisso aí, meu colega ficou boiando em frente à casa do meu sogro, nós teve que ficar gritando ele pra sair de frente. Não, e ele É parava normal. assim, de boaço. E a gente, não, nossa, sai daí. Ele lá, de O Jereba. boaço. Então, o Jereba deu esse mole aí, mas que nome feio, né? Jereba. Mas era só apelido, gente. Então, nisso aí a gente deu a fuga. Quando chegou aqui em casa, minha mãe tava chegando da célula. Cuidado pra não derrubar ele. Integrante, né, gente? Como sempre. Minha mãe tava chegando da célula. Então, ela chegou assim, o que é isso, gente? Aí foi aconteceu. Conversamos pra lá e pra cá, e até que minha mãe ajudou a gente, e a gente começou a morar junto. Foi a partir daí que a gente começou a morar junto. E então, tipo assim, e nessa morada que a gente começou a morar junto, no começo foi bom, assim, porque a gente sentiu um certo alívio. A Ana ficou muito triste, né, amor, por causa que você tinha ficado longe dos parentes. Tipo assim, eu não lembro se minha família tinha ficado com raiva e tal. Mas eu me sentia assim, tipo assim, que eles não conversavam comigo, sabe? Aí eu me sentia mal sozinha com eles, falando, nossa, poxa, minha família me abandonou e tal.
Tem um guarda-roupa. Então, assim, a gente passou essas coisas assim, mas parece que não é nada mais que quem tá sentindo, é muito ruim, porque eu não gostava de ver ela chorando, como eu falo com vocês, ela é muito sentimental. Então, assim, ela chorava direto, achando, tipo, a família dela tinha abandonado e tal, porque na família dela toda ficou com raiva no começo. Então, assim, foi uma coisa que doeu demais, e depois disso aí passou, a família dela começou a conversar com ela de novo, de pouco em pouco, e assim foi fluindo. A gente, aí já começamos eu brigava muito com meus irmãos depois disso, porque minha mãe tem uma certa, como que eu posso falar? Como o mais novo sempre é mais protegido, né? Então, assim, minha mãe protegia ele um pouco, não que ela olhava só o lado dele, mas eu não sei explicar. Então, assim, sempre entrava em conflito por causa disso. E nisso teve uma vez que a gente brigou muito feio, que nós discuti com a minha mãe, como eu já expliquei em outro vídeo aí, eu não gosto, porque depois você pega a maturidade, você já sabe o que você tem que fazer. Então nessa parte aí, nós fomos morar de aluguel, mas a gente não fomos morar de aluguel, né? Porque a gente tava pensando em morar de aluguel ainda. Aí a gente sai pra rua, não sei o que a gente foi fazer, acho que foi na casa até do vô dela, mas da avó dela. Não, a gente tava passeando normal, a gente foi lá Foi, né? naquela praça de baixo. Foi Foi nós até e na mais praça. um casal. Nós mais um casal. Hoje não tá junto, mas foi bom. Então, assim, foi a gente mais um casal e acabou que quando a gente tá voltando, a gente acha um Moto G5, né, amor? Acha um Moto G5. Tava novinho, velho. Novinho. Aí, gente passando esse perrengue aqui em casa, então a gente falou assim, vamos tentar morar de aluguel. E nisso, a mãe do primo dela ficou, eu acho que olhou um status, negócio de casa de aluguel, alguma coisa assim. Aí falou que tava alugando a dela, só que era R$ 250 o aluguel, e a gente não tinha o dinheiro na época. Então a gente tinha o telefone que a gente tinha achado, e eu tinha outro telefone meio velhinho, então a gente teve o velhinho pra conversar com as mães e tal, pra não ficar sem contato. E aí a gente foi e deu esse telefone, esse Moto G5, em 2 meses de aluguel e mais R$ 50, porque a gente ia comprar um fogão e a geladeira e acabou que faltava R$ 50 ainda. Então a gente deu o telefone e arrumou tudo. Aí arrumou uma geladeira e um fogão usado pra gente poder pelo menos entrar na casa. A cama, a própria avó dela deu uma cama pra Na gente, verdade era da minha tia e tal. que era da tia dela. Então assim, a própria avó dela deu uma cama a gente. E sim, eu falo a prova porque voltar todo mundo assim, não tava tão com raiva mais, já. E aí. Então, assim, depois de uma semana depois, a gente entrou na casa. Só que nessa casa, o que acontece? Como eu não trabalhava direto, eu fazia uns bicos, recebia muito pouco e não dava para sustentar, pagar aluguel e então assim, apertou muito. E eu sou muito compromissado, nós dois somos muito compromissados com as coisas da gente, então a gente teve que sair, né? A gente tem que voltar pra casa dela de novo. Aí a gente tivemos, bota no peito, a gente tivemos que voltar pra casa da minha mãe de novo. E assim, hoje a gente vê o tanto que a gente tem que valorizar a mãe da gente, porque sei lá, dependendo de alguma mãe, eu acho que não aceitaria, mas a mãe de verdade sempre apoia o filho. Então minha mãe mais uma vez aceitou a gente, e a gente acabou que a gente veio morar aqui de novo pra poder construir aqui atrás, mas não deu certo porque chovia muito e passei a máquina aqui, a gente não tinha muito dinheiro, e quando eu passei a máquina a terra voltou toda de novo, então não teve mais como a gente construir, ali a gente ficou meio que sem sair. E depois de um bom tempo, a gente morando aqui, aí a gente brigou feio, né, amor? Foi a pior briga de todas. Aí a gente não tinha mais opção, saímos de noite eu fui sair. Minha mãe não mandou a gente embora, mas foi uma briga muito feia, eu não queria ficar em casa.
tentei arrumar um lugar pra Ana e ela ficou na casa do pai dela. E eu fiquei na rua, depois eu fiquei na rua. Pra me poder conversar com a Ana, pra mim ver se ela tava bem, alguma coisa assim, eu tive que vir aqui em casa de novo e poder conversar, porque eu tinha um computador que ele era só na tela, então pra me poder conversar com ela, eu tive que fazer isso bem quietinho, eu com muito medo da minha mãe acordar e me dar uma lenhada. Aí acabou que ela não me viu, ela foi trabalhar no outro dia e isso aí eu saí pra rua de novo. E fui atrás de algum lugar pra gente ficar. E nisso eu tinha o vô dela. O vô dela então ajudou a gente, até hoje ajuda muito. Ele deu uma casa pra gente morar até a gente construir. E também deu um lote pra gente. Então assim, ajudou a gente demais, ajuda até hoje. Não só o vô dela, mas como toda a família dela depois passou a ajudar, todo mundo passou a ajudar. Temos que agradecer muito eles também. E aí a gente começando a morar, passamos muito tempo lá, bem e tal. Só que certo dia eu cometi um erro, que agora eu acho que ainda não vem ao caso de eu contar, mas por esse erro nós saímos de lá. Só que o vô dela, ninguém não ficou com raiva, nem nada. Mas aí, agora nós estamos esperando acabar de construir a casa da gente. E é isso, gente. A gente agora estamos aqui na casa da minha mãe mais uma vez. Por isso que eu falo, a gente tem que valorizar a mãe da gente. Por mais que a mãe da gente xingue e tal, a gente fica nervoso. Às vezes a mãe da gente fala coisas assim que machuca. Mas às vezes serve de aprendizado. Ô, gente, às vezes você deve estar perguntando por que eu falo a maioria das coisas. É porque a Ana fala baixo e ela é meio vergonhosa. Então às vezes acaba não dando pra ela falar muita coisa, né? Mas o vídeo ficou bastante grande. Espero que vocês tenham gostado. E peço desculpa a qualquer coisa de vocês. Não vamos falar muito mais, gente, por causa que já deu 22 minutos. Vai terminar em 23, 24 minutos. Então, assim, muito obrigado. Deixa o like aí, se inscreva. Se você gostou da história, tem alguma coisa para comentar, para falar de opinião, alguma pergunta, pode deixar nos comentários, ou no Instagram, ou no Facebook também. Pode mandar no PV. E a gente vai responder. Então, assim, esse foi o vídeo, né? A gente vamos postar lá no Instagram. A gente vai estar aí na descrição e o link. Vai postar no Instagram da Ana qual que vocês escolherem. Sabe? Vamos deixar no número da gente também. Qualquer coisa vocês podem mandar no WhatsApp. Então vamos deixar você escolher qual que vai ser o vídeo de amanhã, viu? A partir de agora vocês já podem ir lá, que já tá lá. Então, agradecemos e é isso aí. Você tem alguma coisa pra falar, vida?